Olá, boa tarde. Bom, nesta aula agora que se inicia, a gente pretende falar sobre frações. Além de frações, eu pretendo estudar também a parte do silogismo e também para acrescentar o conhecimento nesse aspecto sobre a resolução de problemas, tá? Bom, vamos começar então aqui, frações e a resolução de problemas, tá? Deixa eu avançar aqui no nosso slide. O que é a resolução de problemas, então? Resolver um problema é encontrar um caminho onde nenhum outro é conhecido anteriormente, ou seja, de antemão. Descobrir um meio que, a partir de uma dificuldade, ache um caminho que contorne um obstáculo para alcançar um fim desejado. Ou seja, resolver um problema é trazer a solução para o obstáculo que está à sua frente, seja o que for. Seja um problema matemático, seja um outro tipo de tribulação que você tenha para resolver, tá? Daí, no material do Claretiano, eles dão uma outra definição de problema também, que é encontrado nas PNCs, tá? Nos Planos Nacionais de Conhecimento, etc. Que é o seguinte: o problema seria uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Isso no que tange à matemática, tá? Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é possível construí-la. Então é o meio que você utiliza para encontrar a solução de resultado. Não imediatamente, mas é um meio de você tornar essa solução plausível, tá? Em muitos casos, os problemas usualmente apresentados não constituem verdadeiros problemas, porque via de regra não existe um real desafio, nem uma necessidade de verificação para validar o processo de solução, tá? E aí ele dá algumas orientações aqui para os processos de solução de problemas, mas antes disso, antes de continuar nesse assunto, eu queria primeiro instruí-los a respeito de uma lógica de pensamento, porque quando a gente fala de resolução de problemas, a gente está falando de lógica, tá? Não se tem outra coisa que se possa utilizar para a resolução de problemas que verdadeiramente a lógica. A lógica é a base para a solução de todos os problemas, né, de todas as incógnitas, né, sobretudo nas aulas passadas que a gente viu sobre equações exponenciais, onde a gente tem que encontrar uma incógnita que está presente na exponenciação, né, provavelmente a incógnita está presente no expoente. Então, a lógica vai nos ajudar a achar essa solução, tá? A resolução de uma equação é uma questão lógica, né? E nada melhor para falar de lógica do que usar Aristóteles, né? E os silogismos, né? Então, o que seriam os silogismos, né? Para Aristóteles, a lógica não é uma ciência, e sim um instrumento para o correto pensar. O objeto da lógica é o silogismo, tá? Silogismo nada mais é do que um argumento constituído de proposições das quais se extrai, na qual você extrai, faz uma inferência, uma conclusão. Assim, não se trata de conferir valor de verdade ao afastar das proposições, nem a conclusão, apenas de observar a forma, o que de fato é, como foi constituído. Você não vai dar essa validade, né? Mas você vai observar essa questão, né, a construção em si do caso. Então, o que se compõe o silogismo aristotélico? Tá? Ele é constituído por 3 premissas, né? Na verdade, 2 premissas e uma conclusão, né? A premissa maior ela é declaratória, né? A premissa menor, P2, ela é indicativa, ou seja, ela vai tirar, né, do universo que a premissa maior apresenta e vai especificar, vai indicar, né? E a conclusão ela é a união das 2 premissas, né, para deduzir a terceira preposição, né? Então aí nesse caso ele fala M é P. Na premissa menor ele fala que S é M. Então logo S é P. Porque se M é P e S é M, S é P. Tá? Porque o M é P. Nesse caso. Então agora a gente vai ver, entendemos que há 3 premissas. Por que eu estou falando? Por que eu falo de lógica?
Porque para a solução de problema, para a resolução de problemas, a gente vai ver mais para frente os 4 passos para a resolução de um problema, mas sobretudo para utilizar esses 4 passos é preciso ter um raciocínio lógico. A matemática é lógica, é uma ciência exata. Não há espaço para uma questão mais ou menos esclarecida. É ou não é? 1 e 0, binariamente. Sim e não, tá? Em tese. Agora, por que eu vou falar disso? Por que a gente está falando de sologismo? Por conta disso, para criar essa mentalidade aristotélica no sentido de uma lógica racional, uma lógica matemática, para quando você for se dar com resolução de problemas de qualquer tipo de exercício, desde os mais simples aos mais complexos, você vai conseguir resolver. Tá? Então é importante saber sobre lógica e é uma coisa que todo mundo pode aprender. Então a gente viu o que é a lógica, a gente viu que tem 3 premissas, uma primeira premissa, uma segunda premissa e uma conclusão, e agora a gente vai ver as regrinhas mais fáceis para esclarecer o silogismo, tá? Então ele tem um termo maior, tá? Que no caso, ali naquela explicação seria o P. Ele tem o termo menor, tá? Que ele vai surgir na premissa menor, que seria o S. E ele tem o termo médio. O termo médio é o que está presente nas 2 premissas, tá? Então, o termo maior, também chamado de extremo maior, ele surge na premissa maior, sendo o termo predicado da conclusão. É o que abrange praticamente tudo, né? Naquele silogismo que a gente viu, deixa eu pegar aqui, né? Onde todo M é P. Todo M é P. Certo? Qual é a premissa maior? P. Certo? Na premissa menor, né? S é M, a premissa menor é S. Isso vai ficar mais claro quando a gente pegar um exemplo, né? E aí da conclusão S é igual a P, certo? Vamos avançar aqui. Então tem algumas regras básicas para o silogismo, tá? Não é difícil, é uma coisa simples que a gente pode usar no nosso dia a dia. O silogismo possui 3 termos, maior, menor e o médio, que a gente já viu. Eles devem ter o mesmo sentido em todo o raciocínio. O termo médio não deve jamais aparecer na conclusão do silogismo. Ou seja, o termo que aparece na primeira premissa e na segunda premissa, ele nunca tem que não pode aparecer na conclusão, para o raciocínio ser correto. Então isso é muito importante saber, porque na hora da resolução do exercício, para você responder o exercício, para você formular uma resposta, para você encontrar o resultado disso, ou para você interpretar o texto, é muito importante saber disso, tá? O termo maior e menor devem ser tomados pelo menos uma vez em toda a sua extensão. Na conclusão do silogismo, os termos maior e menor não podem surgir com uma extensão maior que as premissas. Isso a gente não vai ver, tá? Eu só estou lendo para fins didáticos. Quando um silogismo apresenta 2 premissas afirmativas, a conclusão deverá ser afirmativa também. Isso é muito importante. Se as 2 premissas afirmam alguma coisa, elas são afirmativas, a conclusão tem que ser afirmativa, tá? Se uma dessas premissas forem falsa, a conclusão obrigatoriamente tem que ser falsa, tá? Quando o silogismo apresenta 2 premissas negativas, não se pode concluir nada. Quando o silogismo apresenta duas premissas particulares, não é possível concluir nada. Ou seja, alguns termos, como alguns e etc., eles tornam uma coisa particular, né? Não se conclui nada, porque alguns não delimita o que de fato você quer demonstrar. Então, uma coisa particular é difícil de demonstrar, e nesse caso torna o silogismo falso, tá? A conclusão de silogismo seguirá sempre a parte mais fraca, ou seja, a premissa negativa e o particular, tá? Vamos avançar aqui. Então, tem um exemplo de silogismo aqui, tá? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Qual é a primeira premissa? Todo homem é mortal, certo? E aí, aqui, ó, o que ele fala? Premissa maior, declaratória. Qual que é a declaratória? Todo homem é mortal, certo? Sócrates é homem, seria o quê? A premissa menor, indicativa. Sócrates é homem, certo? É a conclusão, logo Sócrates é mortal, certo? Seguindo o termo aqui, ó, o termo maior nesse silogismo seria o quê? Todo homem é mortal. O termo maior é mortal, certo? O termo menor, Sócrates. Por quê? Porque você delimita o universo do que ele está afirmando em cima
para Sócrates, uma pessoa só, certo? E por fim a conclusão, Sócrates é mortal. Qual é o termo médio aí? Qual é o termo médio presente? Homem, né? Primeira premissa, afirmativa. Segunda premissa, afirmativa. Conclusão, afirmativa. Olha o terceiro exemplo. Todo político é mentiroso. José é político, logo José é mentiroso. Certo? Como é que a gente transforma isso para ter uma afirmativa, uma negativa e a conclusão ser negativa? Se uma das premissas for negativa, a conclusão tem que ser negativa, evidente. Se ela não for, é falso. Todo político não é honesto. José é político, logo José não é honesto. Seria basicamente isso, tá? Todo político não é honesto. José não é político, logo José é honesto. Tá? Basicamente isso. Agora que ficou mais claro o raciocínio do silogismo, da primeira premissa, da segunda premissa, da conclusão, e que as premissas devem ser verdadeiras para a conclusão ser verdadeira, e se uma das premissas for falsa, a conclusão é falsa, tendo isso em mente, e essa questão do raciocínio, né, da premissa maior, premissa menor e da conclusão, do termo médio, do termo maior, do termo menor, do termo médio, a gente agora propriamente pode falar sobre o problema matemático, né? O que seria um problema matemático, né? Na verdade, eu li no começo da aula, né, sobre problema, né? Eu acabei lendo sobre o problema. Enfim, então a definição que ele dá, né? O problema é uma situação em que o indivíduo ou grupo quer ou precisa para resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que leve à solução, tá? Muito simples essa definição. Então, o problema é um empecilho que você tem diante de uma situação que você precisa resolver, entendeu? Isso seria um problema matemático, essa é a definição mais simples, né? Então aqui o George Polya, o George Polya, como queira que se diga o nome dele, ele dizia o seguinte, né? Ele foi um grande estudioso matemático nessa questão da educação matemática e ele formou 4 passos para a resolução de problemas. Então o primeiro passo seria compreender o problema. O segundo passo seria elaborar um plano para a resolução desse problema. E o terceiro passo seria executar o plano. E o quarto passo seria fazer o retrospecto ou a verificação. Ou seja, eu coloquei prova real, mas é o seguinte, verificar se de fato o que você desenvolveu ali para executar o plano, para elaborar e para compreender, se está certo. Por que eu falei do silogismo no começo dessa aula? Justamente para isso. Para no seu retrospecto, na sua verificação de qualquer problema matemático, você usar essa lógica aristotélica para você poder fazer as suas conclusões e de fato verificar se o que você fez está certo ou não, porque muitas vezes a gente chega a um resultado num exercício e a gente fala, acho que está certo, e às vezes o professor corrige e está completamente errado. Por quê? Faltou interpretação de texto muitas vezes e faltou a lógica, faltou a compreensão lógica a respeito das premissas que o próprio exercício dá, porque todo problema matemático ele vai ter premissas para você desenvolver, a gente vai ver mais para frente, tá? Então é isso, vamos avançar aqui. Então tem um exemplo aqui. Alessandro assumiu um novo empreendimento em sua empresa e passou a trabalhar 2 horas extras por dia. Esse empreendimento teve início no dia 12 de março e foi até o dia 25 de março do mesmo mês. Quantas horas extras Alessandro trabalhou nesse empreendimento? Então tá aqui. O primeiro passo para fazer isso é a compreensão. Então, a compreensão do exercício. Qual é o objetivo do exercício? Do que o exercício fala? Quais são os pontos que o exercício dá para eu desenvolver um cálculo? Né? Quais são o que eu posso desenvolver? O que eu posso extrair de informação para desenvolver um cálculo? Que tipo de cálculo esse exercício vai pedir para eu chegar na resposta? Primeira coisa, saber o objetivo do exercício. Qual é o objetivo do exercício? Ele já deixa no próprio enunciado isso. Então, é uma questão de interpretação. Quantas horas extras Alessandro trabalhou nesse empreendimento? O que ele quer saber aqui? Ele quer saber quantas horas extras foram trabalhadas por ele. Certo? Quais são as informações que o exercício nos dá? Que o empreendimento teve início no dia 12 de março e foi até o dia 25. Foi até o dia 25 do mesmo mês. Certo? Bom, e para prosseguir, então, a gente vai fazer um plano de resolução, né? Deixa eu avançar aqui. Então, eu fiz um plano de resolução aqui. Então, o primeiro passo seria entender
o tempo de atuação da empresa, né? Então teve início no dia 12 e foi até dia 25 do mesmo mês. Então, compreendendo o exercício, a gente vai procurar, sabendo o objetivo do exercício, a gente vai procurar a informação que suplemente, ou seja, que nos dê a conclusão da pergunta. Quantas horas extras ele trabalhou nesse empreendimento? Para eu saber quantas horas extras ele trabalhou, eu preciso saber quantos dias ele trabalhou, né? E quantas horas extras por dia ele fazia. Então, eu preciso dar todas essas informações. Ele fazia 2 horas extras por dia e ele trabalhou do dia 12 até o dia 25. Né? Então, calculando do dia 12 até o dia 25, totaliza-se 13 dias trabalhados, certo? Soma o dia 12, porque começa no dia 12 até o dia 25. 13 dias trabalhados, certo? Se foram 13 dias trabalhados e foram 2 horas extras por dia, então basta eu multiplicar 13 dias que foram trabalhados por 2 horas. E eu vou chegar a um total de 28 horas extras, tá? Então, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no raciocínio aristotélico. Veja que isso aqui é lógica pura isso aqui. E às vezes você não precisa nem fazer nenhum risco. É uma questão de dedução e de lógica. Primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa, a conclusão. Primeiro termo, segundo termo, a conclusão. Certo? Ó. A gente mesmo cria um silogismo aqui para interpretar. Se ele trabalhou 13 dias, né, e são 2 horas por dia, logo 13 vezes 2 vai ser o resultado da 13 vezes 2 vai ser o resultado das horas extras trabalhadas durante o período que o exercício pediu no empreendimento, porque o empreendimento só funciona do dia 13 ao dia 25, certo? Por isso que é importante saber essa lógica aí, para você ter um raciocínio lógico mais evidente na hora de analisar. Tá ok? Vamos seguir. Então, na antiguidade, né, as frações elas retomam ao Egito Antigo, né? Basicamente isso. Muita coisa da matemática a gente pode pegar da antiguidade em relação ao Egito. É surpreendente como esses povos eram avançados nessa questão de lógica, nessa questão de matemática e de cálculos, por conta da sua habilidade manual, por conta do seu trabalho manual. Eles tinham essa grande facilidade, tá? Então, como foi falado na primeira aula sobre a origem, naquela aula sobre exponenciação e potenciação também, sobre a origem disso nos pergaminhos, nos afrescos egípcios também, tá? A história das frações remonta ao Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo, e traduz a necessidade e importância para o ser humano acerca dos números fracionários. Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las. Com isso, nas épocas chuvosas, o rio passava do limite e inundava muitas terras, consequentemente as marcações. Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas, a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por números inteiros, havia uns terrenos que mediam partes daquele local. Foi a partir disso que os geômetras dos faraós do Egito começaram a utilizar os números fracionários. Note que a palavra fração é proveniente do latim fractus e significa partido, tá? Então, mais uma vez, como eu falei naquela a primeira aula do canal, que os povos antigos eles observavam a realidade e extraíam da realidade uma verdade ou extraíam da realidade um conhecimento. Eles fizeram isso. Eles mediam os terrenos, eles separavam os terrenos, e eles começaram a observar que alguns terrenos eles tinham partes todas mais uma parte do todo, né? Então eles começaram a observar que aquela pequena parte de um todo poderia ser classificada de uma outra forma, né? Então daí surge a necessidade da criação da fração, né? Eu tenho 1 inteiro mais meio, certo? Ou seja, metade de 1 inteiro. Né, eu tenho 1 inteiro mais 1/4 dessa parte. Né? Então, foi assim, né, basicamente, isso que a gente tem um pouco de estudo em relação a isso, para poder falar sobre isso. E aqui eu coloquei uma imagem que mostra um pouco, né? E eles marcavam com as cordas, e nas cordas eles faziam nós, e com os nós eles faziam alguns cálculos fracionários. Essa é uma imagem super simples, eu não quis explorar muito isso para não gastar muito tempo na nossa aula.
Mas enfim, eles faziam basicamente é que aqui nesse caso dessa imagem eles estão fazendo alguma coisa geométrica, né? Mas eles demarcavam assim com as cordas com os nós eles significavam partes de fração, partes fracionárias também, que não são inteiras. Tá, vamos seguir então? Então, as frações. Agora sim a gente vai começar as frações. Entendendo que a resolução de problemas, os 4 passos da compreensão. Como eram os 4 passos mesmo, vamos voltar aqui. Compreensão, plano de resolução, executar o plano e verificação. Tá? Primeiro a gente compreende, depois a gente formula um plano, depois a gente executa o plano e depois a gente verifica. Na parte da formulação do plano, a gente precisa saber de lógica, precisa saber daquele raciocínio silogístico para a gente ter uma interpretação de texto melhor e para entender melhor o que o objetivo do exercício, tá? Então a fração na linguagem matemática, as frações representam a parte de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro, certo? Então ali eu tenho um círculo com 4 partes. Uma parte de todo o círculo significa 1/4, certo? Que eu estou pegando uma parte de todas as partes, certo? O número de cima da fração, para ser mais simplório, o número de cima da fração se chama numerador e o de baixo denominador, tá? Se eu usasse 3 partes desse círculo e ficasse só uma parte em branco, ela seria o quê? Ela seria 3/4, ou seja, 3 partes das 4 partes, certo? 1/4, uma parte das 4 partes, ou seja, 3 partes de um todo. Quanto vale o todo aí? O todo vale 4 partes, certo? Então, se eu pego uma parte, eu peguei uma parte do todo, que é 4, certo? Vamos prosseguir aqui. Nós temos alguns tipos de frações. Nós temos a fração própria, que são frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que o inteiro. Tá? Então, o numerador é menor que o denominador. Então, nesse caso, 2/7, 2/7. Né? Que daria, não um número inteiro, né? Daria essa divisão 0,28 aproximadamente. Certo? Que não é um número inteiro. Por isso que se chama fração própria. Tá? Temos as frações impróprias, que são frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Tá? Então, dá 1 mais alguma coisa. 1 mais alguma coisa. 5/3 dá o quê? Dá 1,66. Então, ele tem um inteiro mais 0,66 partes desse 1 inteiro. Entendeu? Vamos avançar. A fração aparente são frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração, 6/3, tá? O 6 é múltiplo de 3, sim, 3 vezes 2, 6, tá? Então 6 por 3 dá 2, é um número divisível, tá? É uma fração que dá pra resolver, tá? Todas dão, mas assim, o número fica inteiro, tá? A fração mista é constituída por uma parte inteira e uma fracionária representada por números mistos. Então tem 1 e 2/6, tá? 1 e 2/6 nesse caso, tá? E as operações com as frações, tá? A adição, isso aqui é muito importante. Vamos ver. Para somar frações é necessário identificar os denominadores. Se os denominadores são iguais, ou seja, a parte de baixo são iguais. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores, ou seja, a parte de cima, certo? Então a gente tem embaixo denominador, numerador, né? Se os denominadores forem iguais, eu mantenho e aí eu só somo a parte de cima, tá? Agora, se os denominadores forem diferentes, antes de somar a gente tem que transformar as frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Se a parte de baixo for diferente, a gente tem que transformar isso numa mesma parte, no mesmo denominador, porque senão um todo fica diferente do outro todo, né? Se eu tenho 5/6 mais 2/3, o meu todo de baixo dos 5/6 é diferente do 2/3. A gente tem que transformar esses 6 e esse 3, esse 2, na mesma base, no mesmo denominador, tá?
E para isso a gente usa o cálculo do mínimo múltiplo comum entre os denominadores das frações que queremos somar, e esse valor passa a ser um novo denominador das frações, tá? E aí quando a gente vai fazer o MMC, a gente vai usar os dois números, calcular o MMC, ele vai ser um novo denominador, a gente vai multiplicar pelo número, vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador das frações que a gente está fazendo essa operação de adição. E aí a gente vai colocar em cima dessa nova fração, fazer a soma e achar o resultado final, tá? Vamos então agora para que eu coloquei algumas operações de adições, certo? Então aqui a gente tem um caso de uma fração 5 nonos mais 5 nonos, certo? Deixa eu pegar só aqui, só um momento. 5 nonos mais 5 nonos, certo? Como é que a gente vai resolver isso agora? O primeiro princípio que a gente utilizou lá era as bases e os denominadores são iguais, a gente mantém, não é isso? A gente não vai manter? Vai manter, mesmo denominador. E aí a gente soma o quê? Os numeradores. 5 mais 2, 7. Acabou. Certo? 5 mais 2, 7. Segundo aqui, exercício B. Tá? Perdão. Exercício B. 5 quintos mais 2 terços. Tá? Então, como é que a gente tira o mínimo múltiplo comum disso? 5 e 3. 5 por 2 não dá, 3 por 2 não dá. 3 por 3 dá 1, 3 por 5 dá 5. Por 4 não dá, por 5 dá. 3 por 5 dá 1, e aqui já tinha 1. 3 vezes 5, 15. Essa vai ser a nosso novo denominador, certo? 15 dividido por 5 dá o quê? 15 dividido por 5 dá 3, certo? Então a gente já coloca aqui 3 vezes o quê? 5, certo? Operação positiva de mais, né? Adição, evidente, mais 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 2. Tá? Como é que vai ficar a resolução disso? Vou colocar aqui embaixo. 3 vezes 5, 15. Mais 5 vezes 2, 10. Sobre 15. Depois, 15 mais 10, 25. Sobre 15. Acabou. Tá? Terceira operação aqui, ó, para a gente concluir essa questão da adição. Tá? Eu tenho 1 terço, eu tenho 1 meio e eu tenho 2 quintos. Tá? 3, 2, 5. Certo? Olha só. 3, 2 e 5. Certo? MMC isso aqui, né? Todo mundo lembra. Por 2 dá? Dá 1. Fica 3, fica 5. Certo? E agora, por 2 dá? 3 por 2 dá? Não dá. Né? 5 dividido por 2 não dá. Não dá o número inteiro. Então aqui vai 3, né? 3 por 3 dividido por 3 dá 1. Aqui já tem 1. 5 por 3 não dá. E aqui 5, né? 1, 1, 1. Certo? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Certo? Então, nossa nova base aqui, denominador 30. Certo? 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1. Preciso colocar? Preciso, né? 30 dividido por 2, 15. Mais 15 vezes 1. Vai ficar apertado aqui, né? 30 dividido por 5, 6, né? Mais 6 vezes 2. Certo? Vamos concluir aqui. Né? Dá pra ver? Acho que dá, né? Depois exercício de subtração. Né? Daí fica 10, né? 10 vezes 1, 10. 15 vezes 1, 15. 6 vezes 2, 12. Certo? Por 30. Que vai dar uma fração igual a
10 mais 15, 25. Mais 12, 37. Certo? Sobre 30. Acabou? Certo? Essa, então, é a operação com o quê? Adição. Certo? Não se esquecendo de como se resolve o MMC. Certo? Os dois números das frações, certo? E aí eu procuro o mínimo divisor, o mínimo múltiplo comum, certo? 5 por 3 não dá, certo? 3 por 3 dá 1. Por quê? 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Esse é o mínimo múltiplo comum entre os dois, tá? Mínimo múltiplo comum entre 5 e 3? Não tem. Não tem o número que eu multiplique por 3 que dê 5, certo? Mas por 5 eu tenho 1, certo? E assim por diante, tá? Vamos continuar aqui. Subtração. Para subtrair frações, temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma, ou seja, verificar se os denominadores são iguais. Se forem, repetimos o denominador, subtraímos os numeradores. Tá? Se forem diferentes, fazemos os mesmos procedimentos da soma para obter frações equivalentes de mesmo denominador. Aí sim podemos efetuar a subtração. Tá? Mesmo processo. Tá? É o mesmo processo. Deixa eu focar aqui. Pegar o foco da câmera. Aí. Focou. Certo? Tem o exercício A aqui. 3 oitavos menos 2 oitavos. O que acontece aí? Eu tenho uma base igual. Então o que vai acontecer? Eu tenho um denominador comum igual. Mantenho o denominador e faço subtração. 3 menos 2 dá o quê? 1. 1 oitavo. Acabou. Acabou. Simples, né? Muito simples. Segundo exercício. 6 sétimos menos 1 terço. Olha só, aí, mesmo caso, né? O que a gente vai ter que fazer? Esse é o mesmo processo da soma, mínimo múltiplo comum. 7 e 3. 7 por 2 tem mínimo múltiplo comum? Não. 7 por 3 tem mínimo múltiplo comum? Não. 7, ou melhor, 3 por 3 tem, né? 3 por 3 é 1, certo? E 7 vai ser apenas por 7, tá? Que dá 1. 3 e 7, 7, 14, 21. Acabou. Certo? 21 nosso novo denominador. 21 dividido. Então, ó, lembrando. Divide pelo denominador. Multiplica pelo... Dá pra ver? Deixa eu colocar aqui. Multiplica pelo numerador. Divido a nova base que eu encontrei fazendo MMC. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Certo? Apenas isso. Tá? 21 por 7 dá 3, certo? 3 vezes 6. 21 por 3 dá quanto? Dá 7. 7 vezes... Menos, né? Desculpa. Menos 7 vezes 1, certo? 3 é 6. 6, 12, 18, certo? 7 vezes 1, 7. Menos 7 sobre 21. Conclusão. Aqui, para terminar. Certo? 18 menos 7, quanto dá? 11. 11 sobre 21 avos. Certo? Ah, isso é muito importante falar. Depois de 9, 7 nonos, 7 décimos, 7 onzeavos, 7 dozeavos, etc. Tá? Tem o avos depois. Tá bom? Fizemos aqui a nossa resolução com o exercício da subtração. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Então vamos continuar aqui com a multiplicação, tá, de frações. Então a multiplicação de frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. Tá? Então é bem simples. Vamos ver aqui no exemplo. Então a gente multiplica os denominadores e multiplica os numeradores. Muito simples. Tá? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 1, 3. Acabou. Tá? É isso. Só isso. Entenderam?
Vamos ao exercício B aqui, ó. Desculpa. Isso, exercício B. 7 terços vezes 8 quintos. Certo? 7 vezes 3, 21. 8 vezes 5, 40. Acabou. Certo? Exercício C, aqui, para concluir essa parte da multiplicação. Tenho 3 frações, multiplicando entre elas. Continua o mesmo processo. Para ficar mais simples, a gente faz isso, ó. 1 vezes 1 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 7, na mesma fração. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. Certo? 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Certo? Acabou. Vamos lá ver agora a última parte, divisão. Tá? Então agora a gente vai falar sobre divisão. Então na divisão entre frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda, ou seja, inverte-se o numerador e o denominador da segunda fração. Então o que a gente vai fazer agora nesse exercício? A gente vai manter a primeira fração do exercício, inverter a segunda fração e multiplicar. Você pode resolver as frações e fazer a divisão dos números, né? Ou então você faz esse processo, que a gente vai demonstrar agora a seguir. Então eu tenho aqui, peguei a caneta vermelha para facilitar, 3 quartos divididos por 3 meios, certo? Eu mantenho a primeira e eu faço o inverso da segunda, certo? Como é que eu inverto? Eu passo o numerador para cima, e o denominador para cima e o numerador para baixo, certo? Muito simples. Então fica 3 quartos vezes 2 terços. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Certo? Acabou. Certo? Ainda poderia reduzir essa fração? Poderia. Como é que eu reduzo? Eu uso o mínimo múltiplo comum, eu uso um múltiplo que seja comum entre os dois, certo? 6 por 3... 6 por 3 dá? Dá. Mas 6 por 6 dá? Dá. Tento reduzir ao máximo, né? 6 por 6... 6 dividido por 6 dá quanto? 1. E 12 por 6 dá quanto? 12 dividido por 6 dá o quê? Dá 2, né? Então fica meio. Eu dei uma pausada aqui por causa do programa. Tá. Vamos continuar aqui no segundo exercício. 15 oitavos dividido por 3. Quando não há nada presente embaixo do número, significa que é 1. Ah, então agora facilitou. Facilitou, porque agora a gente mantém a primeira e faz o que com a segunda? Inverte. Igual a gente inverteu ali. Então fica 15 oitavos vezes 1 terço. Certo? 15 vezes 1, 15. 8 vezes 3, 24. Tem como reduzir isso? Tem. Né? Tem sim. Mas vai ser por 15? Não, porque 24 por 15 não dá, né? Ultrapassa, né? Por 2, 15 não dá, né? E por 3 dá? Por 3 dá, né? Quanto é que 15 por 3 dá? Dá 5. E 24 por 3 dá quanto? Dá 8. Coincidência, né? Se você prestar atenção, às vezes o segredo está aqui para reduzir, né? Não tem uma lógica muito precisa para isso, mas nesse caso sim, a gente achou o múltiplo dela aqui, né? Evidentemente, para a multiplicação. Né? E aqui em cima, para os dois, né, terem a mesma tabuada. Tá. Terceiro aqui, o que eu vou fazer com esse aqui? Eu vou inverter a segunda. Mesmo processo, tá? Foco. Pegou o foco? Pegou o foco. Então, vamos lá. 3 oitavos vezes 2 quinzeavos. Certo? 3 vezes 2, 6. 8 vezes 15, 120. E agora? Vamos tentar, né? A gente tem que reduzir ao máximo, né? 6 por 6 dá 1. E 120 por 6 dá? Dá também. Dá 20, né? 6 por 6 dá 1. E 120 por 6 dá 20. Acabou. Tá? Essa é a divisão.
de frações. Vamos prosseguir. Então, agora que a gente fez as propriedades das frações, perdão. Agora que nós fizemos as propriedades das frações, a gente vai prosseguir com a resolução dos exercícios, tá? Exercícios que envolvam frações propriamente, tá? Então eu coloquei aqui o exercício 1 para a gente resolver, né? Vamos ler ele primeiro. Um livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro. Quantas páginas ela leu desse livro? Certo? Então, como eu falei no começo, o que é o todo da fração? O todo da fração é o denominador. O próprio nome a gente já fala, denominador, é o que denomina o que a fração é. Se eu tenho 11 partes, todas as partes, a soma de todas as partes, né, todas as partes da coisa em si são 11. A coisa foi dividida em 11 vezes. Então, qual é o todo aqui desse exercício? Né? O todo desse exercício é 132 páginas. Tá? Ele é o todo, certo? Qual é a parte dele que Leda leu? A Leda leu 7 partes desse todo, né? Então, como é que a gente vai resolver esse exercício? A gente vai primeiro dividir 132, né, por 11. Por que a gente vai dividir 132 por 11? Para a gente saber quantas páginas estão nas 11 partes do todo, né? Se o todo é 11, né, a gente vai dividir essas páginas em 11 para saber quantas páginas em cada parte do livro vai ter. Ou seja, como se fosse 11 capítulos, certo? 132 por 11 vai dar 12, certo? E agora é só a gente multiplicar 12 vezes 7, certo? Se cada parte do todo, então cada parte do todo, cada parte tem 12 páginas, certo? Se cada parte tem 12 páginas, quantas páginas tem 7 partes? A gente vai multiplicar 12 vezes 7, que vai dar 84 páginas. Lembra do raciocínio silogístico que eu passei? É por isso que a gente precisa dele, para usar aqui nessa hora. Entendeu? Para fazer essa compreensão. Tá? Vamos ver mais um exercício? Um reservatório tem 3/4 da sua capacidade, certo? Preenchida por um líquido. Se ainda faltam 2.700 líquidos para encher totalmente o reservatório, qual é a capacidade total desse reservatório? Tem mistério aí. Além de mistério, tem uma pegadinha aí no meio, que é perigosa, né? A pessoa pode se confundir na hora de calcular, achar que o 3/4 equivale a 2.700 litros, e não é. Vamos prestar atenção no método de resolução de exercício. Vamos voltar lá um pouquinho no slide para a gente dar uma olhada. Como é que se resolve o exercício? Já estou voltando. Primeiro passo, compreender o problema. Segundo passo, elaborar um plano. Terceiro passo, executar o plano. Quarto passo, fazer o retrospecto ou a verificação. Certo? Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês não perderem tempo. Bom, então vamos para a compreensão, depois elaborar o plano, depois executar o plano e verificar se deu certo. Certo? Compreensão do problema. O que ele quer saber? Ele quer saber qual a capacidade total do reservatório. O que nós temos de base para isso? Nós temos de base que falta 2.700, que na verdade faltam 2.700 litros para encher totalmente o reservatório, certo? E o reservatório tem 2.700, tem 3/4 da sua capacidade preenchida por 1 litro, certo? Seguindo a lógica da fração. Se ele tem 3/4 da sua capacidade preenchida por 1 litro, qual é o todo da sua parte? Né? São 4. Né? Então, para preencher tudo, seria 4/4. Certo? E se ainda faltam 2/7, ou melhor, se ainda faltam 2.700 litros, 2.700 litros equivale a quanto? Se ele tem preenchido 3/4, falta quanto para dar 4/4? Falta 1/4. Certo? Então é o seguinte. Vamos ver aqui. Focou? Focou. Né? Ele disse que
3 quartos já está preenchido, certo? O que é 3 quartos? Vai, dá para fazer isso aqui? Vai, acho que dá, né? Isso, 3 quartos. Desculpa, agora pode ser assim, pode. Então, 1, 2, 3, 4. O que seria 3 quartos? Certo? Por que 3 quartos? Eu tenho 3 partes das 4 preenchidas. 3 quartos. Então, falta quanto? Falta 1 quarto. Certo? E o que diz o exercício A mesmo? Ele diz que ele já tem 3 quartos preenchidos e falta 2.700 litros. Olha, já deu a resposta praticamente. Se faltam 2.700 litros e falta 1 quarto para preencher ele, quanto vale 1 quarto? 2.700 litros, certo? Ele tem 2 meios de resolver esse exercício, certo? Então, se 1 quarto vale 2.700 litros, 3 quartos vai valer quanto? 3 vezes 1 quarto, certo? Então, se 1 quarto vale 2.700 litros, 3 quartos vai ser igual a 2.700 vezes 3, que vai dar 8.100, certo? Então agora a gente já sabe que 3 quartos vale 8.100 litros e 1 quarto vale 2.700. Logo, 4 quartos vai valer 2.700 mais 8.100, que vai ser igual a 10.800 litros. Tá? Bom, vamos resolver esse exercício agora, né? Para concluir, eu acho que tem esse exercício. Esse é o último exercício de hoje. Vamos concluir com ele. Tá? O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até os seus 3 quartos. Se o tanque está com 48 litros de gasolina, quantos cabem no tanque? Quantos cabem ao todo no tanque desse carro? Tá? Mais uma vez. O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até seus 3 quartos. O tanque está com 48 litros de gasolina. Quantos cabem ao todo no seu tanque? Então, meus caros, é o seguinte. Se 3 quartos está cheio e está com 48 litros de gasolina, 3 quartos valem quanto? Valem 48 litros de gasolina, certo? Então, partindo da premissa da regra de 3, né, que é uma coisa que provavelmente já está clara com vocês, se 3 quartos está para 48 litros de gasolina, 1 quarto, que é o que falta, seguindo a mesma lógica anterior, se 3 quartos é 48, mas partindo da premissa, partindo do exercício, a gente tem que fazer a compreensão dele, elaborar o plano que a gente está fazendo, que eu fiz direto sem analisar, desculpe, testar o plano e verificar, certo? Compreendendo o exercício, o que ele quer saber? Qual é o objetivo do exercício? Saber quantos litros cabem ao todo no carro, certo? Então a gente sabe que 3 quartos está ocupado e que 3 quartos é igual a 48 litros, certo? De 3 quartos para um todo, falta quanto? Falta 1 quarto, certo? Porque o todo é 4 quartos, certo? 4 partes de um todo, certo? Então ele quer saber quanto vale ao total o tanque desse carro. Já tem 48 litros que equivale a 3 quartos. Então a gente precisa descobrir quanto vale 1 quarto e somar junto aos 3 quartos e a gente vai achar a resposta final. Tá? Então esse é o nosso plano que a gente está fazendo. Agora a gente vai verificar ele se deu certo. Tá? Se 3 quartos é igual a 48 litros, 1 quarto vai ser igual a quanto? X, certo? Resolvendo, fazendo a comparação, né? 3 quartos de x igual a 48 dividido por 4, né? Lembra? 48 vezes 1, 48. E o denominador aqui embaixo é 1, não é? A gente está multiplicando as frações, fica 4, certo? Ficou 3 quartos de x igual a 12,
48 por 4 dá 12, certo? Seguindo. 3x igual. 4 está dividindo, passa o quê? Multiplicando. 12 vezes 4. Nossa, voltou a mesma coisa, então? Voltou. 3 quartos x igual a 48. Né? E aqui agora, que ficou 3x multiplicando, ele passa o quê? Dividindo, certo? X, portanto, x igual a 48 dividido por 3. Logo, x igual a 16. O que a gente descobriu que esse 16 é? A gente descobriu que 3 quartos equivale a 48 litros e 1 quarto equivale a 16. Certo? Portanto, a soma de ambos vai resultar no total do tanque, que é 64 litros. Poderia fazer de outra forma? Poderia. Você poderia fazer como uma regra de 3, como a gente desenvolveu também. Né? Poderia fazer invertido, talvez. Mas essa é a melhor forma que a gente encontra para desenvolver esse exercício, tá? Nessa forma fracionária, para a gente compreender bem o uso da fração. Então, o que eu queria deixar claro aqui? Né? Eu queria deixar claro a importância da resolução de exercícios, da compreensão do exercício, do objetivo do exercício, o raciocínio lógico, como o raciocínio aristotélico ajuda nisso na compreensão. Você tem que saber o objetivo, você tem que entender a premissa, você tem que saber a conclusão. Como é que a gente chegou a essa conclusão aqui? Como é que a gente chegou a essa conclusão aqui, né, de 16 litros? Né? Como é que a gente sabe que a gente tem que fazer um quarto? Por raciocínio aristotélico. Né? Se 3 quartos valem 48, o meu todo tem 4 partes, eu tenho 3 partes, falta apenas eu descobrir uma parte. Né? Uma questão lógica. Certo? E eu descobrindo esta uma parte, eu somo as 3 partes que eu já tenho e eu obtenho o resultado de 64 litros. Tá? Então, por isso que é importante tudo isso. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham aproveitado a aula. Né? Agradeço. É isso. Boa tarde.